Respostas vocês podem colocar aí no chat e a gente vai responder no final do webinar. Ok? Então vamos começar. Basicamente aí a nossa agenda vão ser os efeitos, né, de toda essa pandemia do coronavírus e da Covid-19. Quais são os riscos que isso traz para os negócios e para a segurança também? Quais são alguns requisitos e recomendações de soluções e de segurança cibernética? Vamos também apresentar a gestão de acesso privilegiado e como ela está aplicada à necessidade de estarmos em casa e do trabalho remoto, e como o Senha Segura, como solução de PAM, permite as organizações a mitigar os riscos de cibersegurança. Tá? Eu comecei aqui com esse painel, esse é um dashboard que eu peguei que eu trouxe da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente consegue ver que a Covid ela atingiu todos os países, praticamente quase todos os países, ou a totalidade dos países no planeta. E isso traz uma série de implicações a nós como sociedade. Segundo Gartner, a gente está sendo forçado a um experimento, né, que até hoje nunca aconteceu, todo mundo confinado em casa. E não está sendo fácil para muitas organizações para implementar esses trabalhos remotos. Isso as organizações que conseguem implementar o trabalho remoto para os seus colaboradores. Além disso, a gente tem, lógico que os negócios que não são essenciais, eles têm que estar fechados, mas nem sempre é possível implementar o trabalho remoto. Para 91% dos líderes de RH, eles conseguiram implementar esse trabalho remoto dentro das suas organizações, mas vale lembrar aqui que muitos desses líderes, eles são resistentes ao trabalho remoto, principalmente questão de confiança, de produtividade, mas lógico que isso é uma outra questão. Mas o próprio Gartner, ele traz esse dado de que muitos líderes de RH, muitos líderes de organizações são bastante resistentes ao trabalho remoto. E aí eu trouxe o conceito do Zero Trust, né? Porque ele vem bem alinhado à questão do trabalho remoto. Com o Zero Trust, antigamente a gente tinha o conceito do perímetro de segurança, né? A gente tinha dentro da organização e a infraestrutura dentro da organização, e essa infraestrutura ela era protegida por antivírus, por firewalls, por CIEM, VPN, pelo sistema de detecção de intrusos. E o trabalho remoto, principalmente agora, né, com a Covid-19, ela elimina o conceito de perímetro de segurança. Então, você tem não só o trabalho remoto, como o Bring Your Own Device, esses aspectos, eles eliminam esse conceito. Então, não existe o conceito de segurança. E, basicamente, o que o Zero Trust fala é que todos os acessos, todas as ações precisam ser verificadas em tudo que é conectado dentro da infraestrutura da organização. Outros efeitos aí que todo esse movimento tem trazido é o aumento, né, dos usuários conectados remotamente, o que causa uma sobrecarga na infraestrutura, porque é muita gente conectada, em muitas organizações a infraestrutura não está preparada para poder receber todo esse tráfego de dados. Então, em alguns casos, por exemplo, a gente viu que o Netflix e algumas plataformas de streaming têm reduzido também a capacidade de tráfego de dados para poder aguentar todo essa quantidade, esse volume de dados sendo trafegados. O Bring Your Own Device, que, na verdade, em muitos casos, as organizações não estão preparadas para fornecer dispositivos para que os trabalhadores exerçam suas atividades, né? Então, muitos deles têm que utilizar os seus próprios dispositivos. E aí você tem o problema do Shadow IT, que eles muitas vezes precisam instalar programas e soluções para poder realizar suas atividades. Muitas vezes as soluções não são
homologadas pelos times de segurança, e aí resulta em políticas de segurança menos restritas, porque elas não contemplavam muitas vezes o trabalho remoto, e também como esses endpoints eles estão conectados remotamente, muitas vezes as soluções não estão preparadas para o controle e monitoramento desses endpoints e das ações que são realizadas através deles, ok? A gente tem também o aumento da utilização de softwares de reunião remota. Então, eu estava lendo essa semana que o Zoom, por exemplo, que é um desses softwares, ele teve a sua base de usuários expandida de 10 para 200 milhões de usuários. E aí, a gente precisa ter muito cuidado ao utilizar esse software de reunião. Em muitos casos, eles não são homologados pelo time de segurança. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para garantir a segurança desses softwares, né? Primeiramente, a gente tem que verificar as políticas de segurança da organização para ver como ela contempla a utilização desse tipo de software. Em muitos desses softwares, evitar reutilizar os códigos de acesso e até as salas de reunião. Utilizar a PIN, múltiplo fator de autenticação, para poder utilizar esses softwares. Em muitos casos, utilizar salas de espera. Existem alguns recursos que, dependendo da criticidade, lógico que isso precisa ser avaliado a criticidade da reunião. Como aqui é um webinar aberto, não é necessário, né, a gente ter implementar as salas de espera ou múltiplo fator de autenticação, que a gente não está lidando, não está trabalhando nem com tráfego de arquivos, nem com dados sensíveis. Permitir que a reunião comece apenas após o organizador entrar nessa sala. Configurar também as notificações para quando os participantes entrarem na sala. Desabilitar também o compartilhamento de arquivos e também o chat. Lógico que isso verificando se existem dados sensíveis, tanto ao compartilhar a tela também. Então, isso precisa a gente precisa ter esse cuidado. Além disso, quando a gente for compartilhar, agora que muitas pessoas têm compartilhado os seus prints de tela em redes sociais, ter muito cuidado se está expondo dados sensíveis da organização. Então, a gente vê muitas vezes a gente compartilhando, tira uma foto da tela para compartilhar no Instagram, no Facebook, dizendo que está trabalhando remoto, para mostrar, né, para as pessoas que está trabalhando remoto. Então, precisa ter muito cuidado ao compartilhar essas fotos, para não expor dados sensíveis da organização, tá bom, para terceiros. Utilização de VPN. Então, aí, muitas empresas têm adotado o VPN para poder os seus colaboradores trabalharem. E aí, a gente tem um gráfico que ele mostra o aumento de utilização de VPN. Eu trouxe aqui dados de 4 países que foram duramente afetados pelo Covid-19, tá? Então, os dados aí são da semana do dia 9 a 15 de março, em relação à semana anterior. Então, a Itália, né, que é um dos países que está mais sofrendo com a pandemia, com quase 25 mil casos, teve um aumento aí de mais de 100% de VPN pelos seus habitantes. Irã também, Espanha, Estados Unidos, são países que estão sofrendo bastante com a pandemia. Lembrando que isso são dados da semana do dia 15 de março em relação à semana anterior. Então, provavelmente, esses números aí aumentaram, tá? Além disso, a gente tem aumentado bastante os golpes baseados em engenharia social. Então, aí, phishing, ransomware, e principalmente utilizando o coronavírus e a Covid-19 como meios para poder realizar esses ataques. E aí a gente tem campanhas de phishing em nome da Organização Mundial da Saúde. A gente tem também no Brasil em nome do governo federal, inclusive via WhatsApp. Então, por exemplo, agora a gente está com essa questão da liberação, né, de recursos aos autônomos de R$600. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não cair nesse tipo de phishing. E alguns, vale a pena a gente lembrar aqui,
que esses ataques de phishing, muitas vezes, são bem convincentes. Então, saindo da questão do coronavírus, algumas semanas atrás, um amigo meu teve o WhatsApp sequestrado e veio mandar mensagem para mim pedindo para enviar o PIN, o código que seria enviado via SMS. E aí, logicamente, que eu não enviei, porque isso, provavelmente, se eu tivesse enviado, ele ia sequestrar também a minha conta do WhatsApp. Então, muito cuidado, que isso pode ser utilizado por atacantes maliciosos. Lojas falsas também. Eu tenho percebido de uns dias para cá, pelo menos apareceu na minha timeline, umas propagandas de produtos para fitness, para fazer exercício em casa, e aí você tem álcool em gel também. Então, muito cuidado com lojas falsas, que eles podem ser utilizados aí para obtenção de dados, dados de cartão de crédito, e além disso, você pode perder dinheiro também com esse tipo de ataque, tá? E aí, eu trouxe aqui esse gráfico que mostra o aumento do registro de domínios relacionados ao coronavírus. Então, muitos atacantes, eles têm utilizado essa tática de utilizar domínios para tentar ser mais convincente. Então, aí, de acordo com esse estudo, mais de 4 mil domínios foram registrados desde dezembro até agora o final de fevereiro. Também, a quantidade de phishing tem aumentado. Então, aí, no mesmo período, em um período de um mês, em relação à média mensal de 2019, a gente tem aí um aumento dos ataques, principalmente na Itália, que tem sido um dos países mais afetados pela pandemia. As organizações que lidam com saúde, tanto hospitais como centros de pesquisa, também podem ser alvos. Então, aí, um ataque de DDoS, agora em março, afetou a agência de saúde americana. Não só isso, também um hospital na República Tcheca foi também atingido por um ataque cibernético. Ainda não se sabe a natureza desse ataque, mas tudo leva a crer que foi um ransomware, tá, que atacou esse hospital. E aí as consequências são drásticas. No momento em que os hospitais eles precisam concentrar seus esforços no atendimento aos pacientes, principalmente, né, aos pacientes que pegam o coronavírus, né, e são afetados pela Covid-19. As consequências que isso traz pode ser o desligamento da rede de TI. Então, no caso desse hospital tcheco, todas as estações de trabalho conectadas à internet tiveram que ser desligadas, cirurgias foram canceladas, o que impacta diretamente no atendimento de pacientes, principalmente nesse momento em que a rede de saúde ela precisa estar full 100% para poder atender os pacientes com coronavírus, com Covid-19. E aí, eu trouxe também a questão da conformidade, né, com as leis de proteção de dados. Vale lembrar que dados de paciente, dados de saúde, são considerados dados pessoais sensíveis e tem um tratamento diferenciado, tanto pela GDPR, pela LGPD, né, que ainda não está em vigor. Existe aí uma discussão, uma proposta desde janeiro para poder adiar, e provavelmente agora, com o coronavírus, é possível, né, que haja esse adiamento. Ainda não tem nada certo, mas eu acredito que sim, possa ser adiado. As primeiras propostas tratam do adiamento para 2022, mas ainda não é nada certo, tá? Vale lembrar aí que os dados do vírus, inclusive o sequenciamento genético, os dados de infecção, por exemplo, eles estão fora do escopo das leis de proteção de dados, então eles não são protegidos pela GDPR ou pela LGPD, né? Dados anonimizados, que não permitam a identificação do paciente, também estão fora do escopo. Alguns dados, como, por exemplo, a idade do paciente, não estão protegidos pela LGPD e pela GDPR. No entanto, qualquer tipo de dado que permita a identificação do paciente, principalmente os dados sensíveis,
estão no escopo das leis de proteção de dados e são protegidos por elas. Então, por exemplo, se existe um paciente apenas em um hospital que está contaminado pelo coronavírus, e mesmo que seja um paciente só e que permita a identificação desse paciente, aí esse dado ele já está dentro do escopo das leis de proteção de dados. Então, aí tudo varia se o dado permite ou não a identificação da pessoa, do indivíduo, tá bom? No entanto, vale lembrar que os dados pessoais eles podem ser utilizados em pesquisas científicas, e as leis de proteção de dados têm mecanismos para poder permitir a utilização desses dados sem o consentimento dos pacientes. Tem alguns requisitos, a pesquisa tem que ser pública, mas as leis de proteção de dados, elas englobam e permitem que esses dados sejam utilizados em pesquisa científica, tá? E aí os resultados de todos esses efeitos aí que a gente trouxe é o aumento da superfície de ataque. Então, é possível que os atacantes consigam, né, perpetrar esses ataques, e a maior exposição das organizações aos riscos cibernéticos. E quais são esses riscos cibernéticos? Dispositivos mal configurados, inclusive, né, os Bring Your Own Devices, os dispositivos pessoais, que não são homologados pelos times de segurança. Muitos desses dispositivos podem estar com software desatualizado, que podem ter vulnerabilidades que podem ser exploradas por atacantes maliciosos. Em muitos casos, algumas pessoas podem utilizar redes desprotegidas, principalmente redes sem fio, e aí é um risco também que isso traz. O abuso de privilégio, roubo de credenciais através do phishing, né, dos ataques de engenharia social, acesso indevido aos dados e a falta de governança. Porque como agora os dispositivos, em alguns casos, são do próprio usuário, muitas vezes eles não têm as soluções de detecção de vulnerabilidades, de gestão de acesso, de acordo com as políticas de segurança das empresas. E aí, quais são os riscos efetivos, né, para os negócios? Danos de imagem, isso pode causar perda de receitas. No caso do hospital, por exemplo, ou de uma empresa que seja atacada por um ransomware, ele não consegue mais operar, né, porque todos os dados estão criptografados. Existe a perda de confiança de clientes, de parceiros, de fornecedores. Eu já falei isso em alguns webinars, né, que tem pesquisas que comprovam, que indicam que as pessoas elas estão menos tendentes a fechar negócios com organizações que sofrem ataques cibernéticos, e isso afeta diretamente a continuidade dos negócios, tá? E aí a gente pode perguntar para pequenas e médias empresas, né? Eu gosto sempre de trazer dados de pequenas e médias empresas, porque a gente acha que o ataque cibernético ele só afeta grandes organizações. Mas, segundo estudos, eles mostram que 43% dos ataques cibernéticos envolveram pequenas e médias empresas em 2019. E 60% das pequenas e médias empresas encerraram as suas atividades até 6 meses após um ataque cibernético. Então, é muito importante também. Existem soluções que são feitas para pequenas e médias empresas e elas precisam estar cientes dela e precisam tomar as medidas necessárias para implementar essas soluções. E aí eu trouxe algumas recomendações, tá? Os responsáveis pela segurança precisam atualizar suas políticas de segurança para poder contemplar o Bring Your Own Device, contemplar o trabalho remoto. Então, a gente precisa se preocupar em atualizar essas políticas. Procurar sempre disponibilizar dispositivos corporativos. Se não for possível, se os usuários forem utilizar os seus próprios dispositivos, se certificar que os privilégios de administrador foram removidos. Investir, né, em soluções de cibersegurança, como eu já falei. Atualizar os sistemas operacionais e todos os softwares para evitar a exploração de vulnerabilidades, permitir a instalação apenas de softwares homologados
pelo time de segurança. Então, o time de segurança ele deve estar sempre divulgando essa lista de softwares que são homologados e impedir qualquer instalação que não seja, que seja de Shadow IT, né? Utilizar sempre que possível o múltiplo fator de autenticação para todas as soluções, para VPN, para gestão de acesso, tudo isso implementar para e-mail, utilizar o fator de autenticação, isso reduz a superfície de ataque. E, finalmente, esse, para mim, é o conselho mais valioso. E de nada adianta os outros conselhos se a organização não investir na consciência cibernética dos seus colaboradores. É muito importante que, principalmente, aqueles de nível gerencial, porque eles são o maior alvo de atacantes maliciosos. Porque muitas vezes as credenciais e os dados que esse tipo de pessoal lida são dados sensíveis e tem um poder muito grande. A credencial, por exemplo, num sistema RP, num sistema de pagamento, são capazes, as credenciais do pessoal C-Level, eles têm bastante poder, tá bom? E aí você me pergunta, tá, mas por onde é que eu vou começar todo esse trabalho? Basicamente, uma forma bem bacana da gente começar é adotar frameworks de cibersegurança com reputação no mercado. O NIST tem um framework de cibersegurança que é bem conhecido no mercado, tem bastante reputação. A ISO também tem a ISO 27001, o SysControls também, a IPA, que é uma regulação específica para o setor de saúde. Todos esses, a gente conseguir implementar os controles, ajuda o aumento de maturidade em cibersegurança, tá? O próprio NIST, ele já começou a publicar alguns guias para o teletrabalho e o acesso remoto, e também para o Bring Your Own Device. Eles começaram agora em março, guidelines, guias, né, de cibersegurança para o ecossistema de teletrabalho para o setor de saúde, tá? E aí, falando da gestão de acesso privilegiado, que é um aspecto que estão contemplados nesses frameworks, inclusive o SysControls, ele traz um controle específico para a gestão de acesso privilegiado. O Gartner, ele já elegeu a gestão de acesso privilegiado como top 10 projetos de segurança, tanto em 2018 quanto para 2019. Vamos esperar aí o que é que eles vão trazer para a gente para 2020. Mas para vocês verem como é importante a gestão adequada dos acessos privilegiados e do privilégio nas organizações. E aí os aspectos envolvidos no acesso privilegiado vai desde o parque, que envolve aí as aplicações dos dispositivos, as credenciais privilegiadas, senhas administrativas, senhas hardcoders, senhas de aplicação. Agora, com a ampliação do DevOps também, a gente tem bastante senhas de aplicação utilizadas por aplicações de DevOps. A parte toda de usuários, fornecedores e terceiros. A gente está tendo uma expansão bem grande da utilização de fornecedores. Então, muitas vezes, aí as organizações têm um parque bastante heterogêneo, com muitos fornecedores, e aí a gente precisa ter a rastreabilidade de todos os acessos. E, além disso, também os acessos privilegiados de colaboradores. A parte do controle, do gerenciamento, monitoramento, toda a parte de governança de acesso desses acessos privilegiados. O ciclo de vida do acesso privilegiado, ele envolve desde a concessão do acesso até o controle, monitoramento, gerenciamento desse acesso, até a revogação e aí, finalmente, a auditoria desses acessos. E é o que a gente gosta de chamar, a gente introduziu no Senha Segura, que é o conceito do Before, During e Access. Então, você tem o Before, que é toda a parte da concessão do acesso, o During, que é o monitoramento e o gerenciamento desse controle até a revogação, e o After, que é você auditar e verificar todas as ações que foram executadas através de um acesso privilegiado. E aí eu trouxe o fluxo do Senha Segura.
O Senha Segura é uma solução de PAN que ela permite toda a rastreabilidade do acesso, ela permite tanto você, ela atua como um cofre de senhas e também como um proxy de sessão. Então, todo o acesso realizado através da solução, ele é monitorado, e isso você pode realizar acessos tanto em aplicações em nuvens, em mídias sociais, servidores, ativos de rede, aplicações, bancos de dados. E aí, como resolver a questão da gestão do acesso remoto, né? O Senha Segura, a gente introduziu agora, ano passado, o módulo de acesso externo, que é uma funcionalidade que ele permite que qualquer colaborador acesso remoto realize um acesso rápido e seguro a qualquer dispositivo gerenciado pela solução PAN. Isso tudo, você não precisa de VPN, não é necessário nenhum tipo de agente ou software instalado, e além disso, também não é preciso nenhum tipo de usuário e senha. É possível configurar também a parte de workflow de acesso, então a governança do acesso ela é importante, então o gestor ele pode autorizar ou não o acesso, e também é possível configurar um tempo de expiração para o acesso privilegiado. Os principais benefícios disso é que o módulo ele é totalmente integrado à solução de PAN, então você tem todo o parque que é gerenciado pelo Senha Segura pode ser realizado, o acesso remoto. Os dados de sessão são criptografados. Como eu falei antes, não é preciso software instalado, é um link de acesso que ele recebe, e aí ele consegue realizar o acesso remoto. Dispensa qualquer instalação de software, permite o acesso just in time, que aí é um aspecto que está bem alta, que é basicamente você permitir o acesso apenas durante uma janela de tempo, para reduzir a superfície de ataque, e também a granularidade de acesso. Você pode atribuir grupos de acesso a esse usuário terceiro, e esse usuário ele vai ter acesso apenas aos ativos que estão dentro desse grupo de acesso. Isso aí resulta em menor esforço do time de segurança, então você tem total governança dentro da solução, e isso reduz a superfície de ataque. E aí o fluxo de acesso externo começa com um administrador da solução solicitando o acesso para um colaborador ou um terceiro, e aí o gestor aprova ou não esse acesso. Caso seja aprovado, o usuário recebe um e-mail com um link único. Ao clicar nesse link, o usuário realiza o acesso apenas nos dispositivos autorizados, utilizando os grupos de acesso do Senha Segura. E após o acesso, o link expira e o usuário não consegue realizar outro acesso a um dispositivo. Tá? Isso tudo, a gente tem os mesmos recursos de sessão remota que o Senha Segura oferece. Os vídeos de sessão, você consegue armazenar esses vídeos, você consegue fazer download desses vídeos, existe todo o relatório de sessão remota que você consegue visualizar. Os textos digitados pelo usuário são armazenados em log. É possível realizar também o acompanhamento da sessão através da funcionalidade de live stream. E o administrador ele consegue, inclusive, encerrar e bloquear a sessão remota. Monitoramento de ações privilegiadas também existe esse benefício através desse módulo, dessa funcionalidade. Os relatórios PAN ele traz todas as informações das sessões remotas, dashboard de informações, inclusive através do radar de ameaças, que é uma funcionalidade que permite a visualização gráfica de todas as sessões que são realizadas através da solução, inclusive também com integração via Syslog, com alertas para a solução Syslog e da sua organização. E aí eu termino por aqui o webinar. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu abrir aqui, deixa eu parar o compartilhamento para poder ver aqui o bate-papo. Vamos lá.
O módulo de acesso externo bastaria que a minha estação de trabalho corporativa esteja online para de minha residência ou outro local, eu possa fazer o acesso a esse dispositivo previamente autorizado e conseguir realizar meu teletrabalho? Sim, Eduardo. É exatamente isso. A janela ela é aberta através do browser. Então, para quem já utiliza o Senha Segura é uma solução que ela permite o acesso ser realizado através de uma sessão web, através do browser. Então, é o mesmo funcionamento. O usuário recebe um link que vai abrir uma janela do browser. Então, aí você pode ter tanto Linux, quanto Windows, quanto Mac. Todas essas plataformas, através de todas essas plataformas, é possível realizar o acesso remoto. Tá bom? Próxima pergunta é: para fazer o acesso remoto, é preciso que o Senha Segura seja aberto para a internet? Não é necessário que o Senha Segura esteja aberto para a internet. Através desse link, ele cria um canal criptografado com o Senha Segura e aí você consegue realizar a sessão remota. Tá? Deixa eu ver. São essas perguntas que a gente tinha hoje na sessão. Então, eu queria agradecer a todos pela participação. Espero aí que tenha esclarecido aí quais são os riscos e os riscos cibernéticos que o novo vírus traz e quais são as possibilidades aí para eliminar essa superfície de ataque. E queria agradecer a todos aí pela participação, tá bom? Obrigado.